Você já se perguntou quantos segredos uma cidade pode guardar? Nova York, a cidade que nunca dorme, é um verdadeiro tesouro de curiosidades que vão muito além dos cartões postais famosos. Prepare-se para descobrir 30 fatos absolutamente surpreendentes sobre a Big Apple, que vão mudar completamente a forma como você vê esta metrópole extraordinária. Vamos começar com algo que vai explodir sua mente. O Empire State Building, esse gigante de aço e concreto que domina o skyline de Manhattan, foi construído em um tempo que hoje parece impossível. Imagine só, 1 ano e 45 dias. Isso mesmo, entre 1930 e 1931, durante a Grande Depressão, quando o país inteiro estava em crise, Nova York conseguiu erguer o que seria o prédio mais alto do mundo por quase 40 anos. Os operários trabalhavam em um ritmo alucinante de 4 andares e meio por semana, usando técnicas revolucionárias para a época. Era como uma corrida contra o tempo, e eles venceram de forma espetacular. Mas se você acha que isso é impressionante, espere até descobrir o que acontece quando você caminha pelas ruas de Nova York. A cada esquina, a cada conversa que você escuta, você está testemunhando algo único no planeta. Nova York é oficialmente a cidade mais linguisticamente diversa do mundo, com mais de 800 idiomas sendo falados diariamente. 800. Para você ter uma ideia, isso é mais idiomas do que muitos países inteiros possuem. Você pode ouvir mandarim na Chinatown, árabe no Brooklyn, bengali no Queens e russo em Brighton Beach, tudo no mesmo dia. É como fazer uma viagem ao redor do mundo sem sair da cidade. Agora, prepare-se para uma imagem mental que vai te deixar de queixo caído. Se você pegasse todas as escadas de todos os arranha-céus de Nova York e as colocasse uma após a outra, elas se estenderiam de Nova York até Chicago. São quase 1.300 quilômetros de escadas. Isso mostra o quanto Nova York cresceu para cima, criando uma floresta vertical de concreto e aço que desafia a gravidade e a imaginação. E por falar em números impressionantes, você sabia que Nova York tem ruas suficientes para dar a volta ao mundo? São mais de 18.000 milhas de ruas, o equivalente a quase 30.000 quilômetros. Se você colocasse todas essas ruas uma após a outra, poderia circundar a Terra inteira no Equador. É uma malha urbana tão complexa e extensa que conecta não apenas os 5 distritos, mas milhões de vidas, sonhos e histórias todos os dias. Aqui vai um fato que realmente mostra o DNA multicultural de Nova York. Quase 1/3 de todos os nova-iorquinos nasceu em outro país. 27% da população veio de algum lugar distante em busca do sonho americano. Isso significa que a cada 3 pessoas que você encontra na rua, uma delas cruzou oceanos, enfrentou desafios inimagináveis e escolheu Nova York como seu novo lar. É essa diversidade que dá à cidade sua energia única e incomparável. O sistema de metrô de Nova York é uma obra-prima da engenharia que poucos realmente compreendem. Com 842 milhas de trilhos, é o maior sistema de transporte subterrâneo do mundo. Para você ter uma perspectiva, isso é mais trilhos do que a distância entre Nova York e Chicago. E o mais impressionante, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, transportando mais de 5 milhões de pessoas diariamente. É como uma cidade inteira se movendo sob a cidade. A história da pizza nos Estados Unidos começou exatamente onde você imaginaria: Nova York. Em 1905, Gennaro Lombardi, um imigrante italiano, abriu a primeira pizzaria do país na Spring Street. Mais de um século depois, a Lombardi's ainda funciona e continua servindo aquela pizza de massa fina e crocante que se tornou sinônimo da cidade. Cada fatia conta uma história de imigração, tradição e o sonho americano realizado. Central Park é muito mais do que um parque no meio de Manhattan. Com seus 843 acres, ele é maior que todo o país de Mônaco. Sim, você leu certo. Este oásis verde no coração da cidade mais agitada do mundo ocupa mais espaço do que uma nação inteira. Foi completamente projetado e construído. Não é um espaço natural preservado. Cada lago, cada trilha, cada árvore foi cuidadosamente
planejada para criar um refúgio da vida urbana. A comida halal se tornou tão parte da identidade de Nova York quanto os táxis amarelos. Existem mais de 5.000 carrinhos halal espalhados pela cidade, servindo pratos deliciosos do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Esses carrinhos não são apenas pontos de alimentação, são embaixadores culturais que trouxeram sabores autênticos para as ruas de Nova York, criando uma experiência gastronômica única que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Aqui vai um número que vai te surpreender. 1 em cada 21 pessoas que vivem em Nova York é milionária. A cidade concentra uma quantidade impressionante de riqueza, reflexo de seu papel como capital financeira global. Wall Street, o coração financeiro do mundo, bombeia trilhões de dólares através de seus mercados todos os dias, criando e destruindo fortunas em questão de segundos. Nova York tem mais de 30.000 parquímetros espalhados pela cidade, gerando milhões em receita anualmente. Estacionar em Manhattan é uma arte, uma ciência e, muitas vezes, uma missão impossível. Por isso, muitos nova-iorquinos preferem o transporte público, contribuindo para o movimento constante que dá vida às ruas da cidade. Se você alinhasse todas as barracas de hot dog de Nova York, elas se estenderiam por mais de 60 milhas. O hot dog não é apenas comida de rua, é um símbolo cultural. Desde os vendedores na Times Square até os carrinhos nos parques, o hot dog representa a praticidade e a energia de uma cidade que está sempre em movimento. O hip hop nasceu em Nova York, e 2 de seus maiores ícones vieram dos bairros mais autênticos da cidade. Biggie Smalls cresceu no Brooklyn, enquanto Jay-Z veio do Queens. Esses artistas não apenas definiram um gênero musical, mas contaram as histórias reais das ruas de Nova York, transformando experiências locais em fenômenos globais. O slogan I Love New York se tornou um dos mais reconhecidos do mundo, mas poucos sabem que nasceu de uma necessidade desesperada. Em 1977, Nova York estava passando por uma crise terrível, com alta criminalidade e problemas financeiros. O designer Milton Glaser criou o logo icônico como parte de uma campanha para salvar a imagem da cidade. Funcionou tão bem que se tornou eterno. O filme Taxi Driver, de 1976, capturou Nova York em um de seus momentos mais sombrios, mas também mais autênticos. Robert De Niro dirigindo pelas ruas de uma cidade que estava se reinventando, mostrando marcos como o Rockefeller Center e a Times Square em uma época muito diferente da atual. O filme se tornou um retrato histórico de uma Nova York que não existe mais. Nova York já foi a capital dos Estados Unidos entre 1785 e 1790. Foi aqui, no Federal Hall em Wall Street, que George Washington tomou posse como o primeiro presidente americano. Imagine só, antes de Washington D.C. existir, o coração político da nação batia no coração financeiro de Nova York. Bem abaixo do luxuoso Waldorf Astoria, existe um dos segredos mais bem guardados da cidade. A Track 61, uma estação de trem secreta. Esta plataforma privada foi construída para permitir que presidentes e dignitários chegassem ao hotel de forma completamente discreta e segura. É como algo saído de um filme de espionagem, mas é real e está bem ali, escondida sob nossos pés. Durante a Segunda Guerra Mundial, o metrô de Nova York serviu como abrigo antiaéreo. Estações inteiras foram transformadas em refúgios, e artistas criaram murais para trazer esperança e beleza a esses espaços subterrâneos durante os tempos mais sombrios. É uma lembrança de como a cidade se adapta e protege seus habitantes em qualquer circunstância. A Biblioteca Pública de Nova York, com seus famosos leões Patience e Fortitude, abriga mais de 50 milhões de itens. Não são apenas livros, mas manuscritos raros, mapas históricos, fotografias e documentos que contam a história não apenas de Nova York, mas do mundo inteiro. É um tesouro de conhecimento humano no coração de Manhattan. Times Square consome energia suficiente para abastecer uma cidade inteira de 1 milhão de habitantes. Suas luzes brilhantes são tão intensas
que podem ser vistas do espaço sideral. Existe até uma lei que obriga todos os estabelecimentos da área a ter outdoors luminosos, garantindo que o brilho nunca se apague. Nova York é uma das cidades mais visitadas do mundo, recebendo entre 60 e 65 milhões de turistas por ano. Isso significa que, a cada ano, uma população maior que a de muitos países inteiros vem experimentar a magia da Big Apple. A Broadway, com seus 41 teatros profissionais concentrados entre as ruas 42 e 53, é o epicentro do teatro mundial. Cada noite, milhares de pessoas vivenciam histórias que os transportam para outros mundos, bem no coração da cidade mais real do planeta. O Plaza Hotel, um dos mais icônicos de Nova York, custou o equivalente a 400 milhões de dólares, atuais quando foi construído. Seus 1.650 lustres de cristal e 5 grandes escadarias foram projetados para atrair a elite financeira do país, objetivo que foi alcançado com sucesso absoluto. Nova York tem mais de 13 mil táxis amarelos licenciados circulando pelas ruas. A cor amarela foi oficialmente adotada em 1967 e, desde então, esses veículos se tornaram um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade no mundo inteiro. O Flatiron Building, com sua forma triangular única, tem apenas 2 metros de largura, em sua extremidade mais estreita. Construído em 1902, foi um dos primeiros arranha-céus da cidade e continua desafiando a física e a arquitetura com sua forma impossível. Central Park abriga mais de 26 mil árvores de 150 espécies diferentes. É um ecossistema completo, no meio da selva de concreto, com 7 corpos d'água e mais de 9 mil bancos para os visitantes descansarem e contemplarem a natureza. A compra de Manhattan é uma das transações imobiliárias mais famosas da história. Em 1626, Peter Minuit supostamente comprou a ilha inteira dos nativos americanos, por mercadorias no valor de apenas 24 dólares da época. Hoje, o valor imobiliário de Manhattan é estimado em trilhões de dólares. A Ponte do Brooklyn foi a primeira ponte suspensa do mundo, feita com cabos de aço. Inaugurada em 1883, com seus 1.825 metros de comprimento, foi considerada uma das maiores maravilhas da engenharia de sua época e continua sendo um ícone arquitetônico. Nova York possui mais de 2.000 pontes e túneis, conectando seus 5 distritos. É uma infraestrutura impressionante, que permite que milhões de pessoas se movam pela cidade todos os dias, criando a dinâmica única que define a vida nova-iorquina. O Empire State Building é tão grande que tem seu próprio código postal, FEUSO 118. Com mais de 1.000 empresas e aproximadamente 21 mil funcionários trabalhando em seus 102 andares, funciona como uma cidade vertical dentro da cidade. Nova York produz mais de 14 milhões de toneladas de lixo por ano, o equivalente a 38 mil toneladas por dia. É uma quantidade impressionante que exige um sistema complexo de coleta e gerenciamento, mostrando o desafio logístico de manter uma cidade de 8 milhões de habitantes funcionando. O sistema de escolas públicas de Nova York atende estudantes que falam coletivamente mais de 800 idiomas diferentes em casa. É o reflexo perfeito da diversidade cultural da cidade, onde crianças do mundo inteiro aprendem juntas e criam o futuro de uma sociedade verdadeiramente global. E para fechar com chave de ouro, a Estátua da Liberdade mudou completamente de cor ao longo do tempo. Quando foi inaugurada em 1886, ela tinha uma cor marrom dourada brilhante, típica do cobre polido. Ao longo de aproximadamente 30 anos, a oxidação natural transformou sua superfície na icônica cor verde azulada que conhecemos hoje, criando a pátina que protege o metal, e se tornou símbolo de liberdade para o mundo inteiro. Nova York não é apenas uma cidade, é um fenômeno. É o lugar onde sonhos se tornam realidade, onde culturas se encontram e se misturam, onde o impossível acontece todos os dias. Cada rua tem uma história, cada prédio guarda segredos, e cada pessoa carrega consigo uma parte do que torna esta cidade verdadeiramente única no mundo. A Big Apple
continua crescendo, evoluindo e surpreendendo, provando que algumas cidades não são apenas lugares para se viver, mas universos inteiros para se explorar.